Bem-vindos de volta, pessoal. Sistemas de inteligência artificial estão agora influenciando como o trabalho é coordenado dentro de grandes organizações. Esses sistemas de inteligência artificial são basicamente plataformas de software que recebem registros de trabalho em andamento e os convertem em instruções estruturadas para as equipes. Em termos práticos, as plataformas de software escaneiam os registros de tarefas e calculam a ordem em que as tarefas devem prosseguir. Essas plataformas estão atualmente operacionais em logística e desenvolvimento de software, assim como em suporte ao cliente e operações internas. Em muitas empresas, as plataformas de software se posicionam entre a alta liderança e a equipe de linha de frente. Elas recebem metas da alta liderança e emitem diretrizes de trabalho para a equipe de linha de frente. O papel delas não é inventar a estratégia. O papel delas é traduzir metas de alto nível em ações estruturadas que as equipes podem executar no dia a dia. Essa mudança está ocorrendo neste ano e é visível em múltiplos setores. O resultado é uma mudança na forma como as decisões se movem dentro das organizações. A autoridade não é mais roteada apenas por gerentes humanos. A autoridade passa cada vez mais por camadas de coordenação automatizadas que atribuem prioridades, definem cronogramas e registram a conclusão de tarefas. Este desenvolvimento altera as estruturas de comunicação sem anúncios públicos ou reorganizações formais. A mudança permanece discreta porque os títulos dos cargos frequentemente permanecem inalterados. A função, no entanto, já está mudando. Os sistemas que impulsionam essa mudança são comumente descritos como plataformas de automação empresarial e ferramentas de gestão assistida por máquina. Em nível funcional, as plataformas de automação empresarial atuam como uma camada de coordenação que conecta as entradas de planejamento às saídas de execução. A camada de coordenação combina motores de agendamento e análises preditivas em uma única camada de controle governada por estruturas de decisão baseadas em regras. O propósito da camada de controle é encurtar o tempo entre a tomada de uma decisão e a execução do trabalho. Esse atraso, historicamente, exigia coordenação humana para ser gerenciado. As plataformas de automação empresarial não substituem o julgamento executivo. Elas não eliminam o trabalho humano. Em vez disso, as plataformas de automação empresarial atribuem tarefas rotineiras, monitoram sinais de progresso e atualizam as filas de trabalho onde a coordenação de nível médio tradicionalmente ocorria. Durante o ano atual, muitas organizações implementam plataformas de automação empresarial como melhorias de eficiência e não como transformações da força de trabalho. Na primeira introdução, as organizações as descrevem como software de produtividade ou ferramentas de suporte operacional. O papel gerencial das plataformas de automação empresarial não é enfatizado. Essa abordagem atrasa o reconhecimento de seu impacto estrutural. À medida que a adoção se expande, as plataformas de automação empresarial se integrarão aos fluxos de trabalho diários. Elas começarão a emitir diretrizes que antes exigiam a aprovação humana. Essa mudança marca o início do deslocamento funcional das responsabilidades da gerência média. A gerência média, historicamente, existe para transformar intenção em ação. A camada de gerência média interpreta metas, atribui tarefas, monitora o progresso e resolve conflitos. Essas atividades, juntas, formam a principal função de coordenação dentro das organizações. Essa função de coordenação agora é realizada por sistemas de inteligência artificial através do processamento contínuo de dados em vez de revisão humana periódica. Filas de trabalho e disponibilidade de recursos são escaneadas por sistemas de inteligência artificial juntamente com métricas de desempenho em tempo real. Com base nessas informações, as prioridades de trabalho mudam em resposta às condições atuais. Atribuições de tarefas e prazos são então gerados por sistemas de inteligência artificial. Gerentes humanos recebem cada vez mais resumos em vez de sinais operacionais brutos.
No ano atual, as reuniões são substituídas por painéis que exibem o status das tarefas automaticamente. O fluxo de instruções muda de orientação verbal para notificações automatizadas entregues por meio de ferramentas internas. A avaliação de desempenho muda para a comparação de métricas derivadas de registros de atividades. Cada etapa reduz a coordenação discricionária. O papel humano se torna de supervisão em vez de diretivo. Essa transição não elimina os cargos de gerência imediatamente. A transição redefine o escopo dos cargos de gerência. A autoridade diminui à medida que o controle de execução migra para o software. Por favor, inscreva-se. À medida que as funções de coordenação se movem para o software, o controle operacional se centraliza em uma camada de software. As decisões de execução são tomadas dentro dessa camada de software, em vez de por meio de cadeias de aprovação humanas. Um grande desenvolvedor em São Francisco implementa plataformas de coordenação que integram sistemas de tickets e repositórios de código ao lado de rastreadores de desempenho. As atualizações são coletadas pelas plataformas de coordenação sempre que os itens de trabalho mudam de estado. Os estados das tarefas são extraídos de bancos de dados e os valores de prioridade são recalculados continuamente com base em regras de dependência e regras de tempo. Quando uma dependência muda, a ordem das tarefas se altera em resposta a essa dependência. Os itens de trabalho são reatribuídos com base em sinais de disponibilidade, em vez de julgamento gerencial. A reatribuição é observada por um gerente humano após a execução, e não antes que a execução ocorra. A ordem histórica de aprovação e ação é invertida por essa sequência. O mecanismo físico é simples. Campos de dados são atualizados e limites são ultrapassados. A reatribuição é então acionada por meio da lógica de controle. Nenhuma reunião ocorre. Nenhuma explicação é necessária. O papel do gerente se desloca para o tratamento de exceções em vez de coordenação rotineira. A mesma mudança ocorre sempre que as organizações crescem mais rápido do que as camadas de gestão conseguem acompanhar. A sobrecarga de comunicação aumenta à medida que as organizações se expandem, porque cada decisão precisa passar por mais pessoas. Caminhos de decisão são incorporados em processos automatizados por sistemas de inteligência artificial. Durante o ano atual, empresas relatam ciclos mais rápidos e custos de coordenação mais baixos como resultado direto da automação. A mudança não é apresentada como redução de mão de obra. A mudança é apresentada como clareza operacional. Gerentes humanos continuam responsáveis pelos resultados. Cada passo que leva a esses resultados não é mais definido por gerentes humanos. As sequências são definidas por sistemas de software baseados em regras e dados. A consistência é introduzida entre equipes que realizam um trabalho semelhante. A variação causada pelo julgamento individual é reduzida por essa consistência. Com o tempo, a organização se adapta a essa consistência. Os processos são moldados pelo que os sistemas de software calculam e agendam de forma confiável. Esse ciclo de feedback incorpora ainda mais os sistemas de software nas funções de gerenciamento. A mesma lógica de coordenação se estende a ambientes de pesquisa. Recursos compartilhados exigem um agendamento cuidadoso em ambientes de pesquisa. Uma organização de pesquisa em Londres opera plataformas que agendam o trabalho de laboratório com base na disponibilidade de instrumentos e resultados anteriores. A coordenação manual de recursos compartilhados é substituída pelas plataformas. Espaços para experimentos são atribuídos e anomalias são sinalizadas quando os resultados se desviam das expectativas. Uma diretriz é recebida por um pesquisador e não um pedido. A operação física envolve consultas a bancos de dados e resolvedores de restrições.
Variáveis como tempo e capacidade são ponderadas em relação a resultados anteriores. Um plano ordenado especificando o que deve ocorrer em seguida é produzido pelo resolvedor. A supervisão humana permanece, mas a supervisão humana é reativa e não diretiva. A necessidade de coordenadores que antes equilibravam prioridades concorrentes manualmente é reduzida por essa estrutura. Durante o ano atual, essa abordagem se espalha para equipes de design e grupos analíticos. A coordenação se torna um resultado da computação e não da conversa. À medida que o controle da execução se move para o software, forma-se uma lacuna estrutural entre responsabilidade e autoridade. Responsabilidade refere-se à prestação de contas pelos resultados. Autoridade refere-se ao controle sobre os caminhos de execução. A prestação de contas permanece com os humanos, mas o controle sobre os caminhos de execução é reduzido. As estruturas de incentivo dentro das organizações mudam como resultado dessa separação. As saídas do sistema são revisadas pelos gerentes e as exceções são comunicadas para cima. O valor dos gerentes muda de dirigir o trabalho para validar decisões automatizadas. Supervisão e gerenciamento de riscos tornam-se o conjunto de habilidades exigidas. O treinamento enfatiza a alfabetização do sistema em vez da coordenação de pessoal. Durante o ano atual, os critérios de promoção começam a ser redefinidos pelas organizações. A ascensão profissional favorece indivíduos que podem auditar decisões automatizadas em vez de emitir instruções. A liderança não é removida por essa mudança. A expressão da liderança é alterada. A autoridade se torna condicional e mediada por dados. A organização se comporta cada vez mais como uma rede governada por regras, em vez de uma hierarquia governada por descrição. A lógica de gestão é incorporada diretamente nas ferramentas já usadas nas operações diárias pelos fornecedores de software. Uma empresa de software de Berlim integra algoritmos de planejamento de força de trabalho em aplicativos de agendamento. O trabalho planejado é continuamente comparado com a mão de obra disponível pelos algoritmos de planejamento de força de trabalho. As taxas de utilização e os indicadores de fadiga são medidos pelo sistema. Quando os limites de utilização são excedidos, as tarefas são redistribuídas automaticamente. A ação física imediata é a reatribuição de objetos de trabalho dentro de um banco de dados. Eventos de notificação são acionados a jusante pela reatribuição. Os alertas são recebidos pelos gerentes depois que a redistribuição ocorre, e não antes. A intervenção dos gerentes ocorre apenas se os resultados entrarem em conflito com objetivos mais amplos. Com o tempo, a frequência de intervenção diminui. O sistema se torna confiável. A coordenação manual é ainda mais marginalizada por essa confiança. A camada de gestão se torna mais enxuta sem uma reestruturação formal. O mesmo padrão aparece nas operações de atendimento ao cliente. Um roteamento rápido e uma priorização consistente são essenciais para os fluxos de trabalho de atendimento ao cliente. Casos de suporte são encaminhados com base no tempo de resolução previsto pelos sistemas. O tempo de resolução previsto é calculado a partir do conteúdo da mensagem, dos perfis de habilidade do agente e do status da fila de atendimento. Os casos são atribuídos e as filas são ajustadas dinamicamente à medida que novas informações chegam. Os resumos de desempenho são revisados por supervisores humanos, em vez de o tráfego em tempo real ser direcionado. O mecanismo envolve classificação de texto e pontuação de prioridade. As pontuações de prioridade são atualizadas à medida que novos dados chegam. As regras de roteamento são executadas imediatamente após cada atualização. Este modelo se torna padrão no ano corrente. Gerentes de nível médio se transformam em revisores de qualidade e responsáveis por escalonamentos. A tarefa diária de designar desaparece.
Em conjunto, essas mudanças provocam uma reconfiguração da estrutura organizacional. A distribuição de autoridade é alterada por essa reconfiguração. Uma empresa de tecnologia de mídia em Tóquio implementa plataformas que consolidam a autoridade de execução em camadas de controle automatizadas. A gerência persiste, mas se torna mais enxuta e abstrata. A autoridade de decisão se concentra no topo e no software. Nós de monitoramento são formados por camadas intermediárias para supervisionar o fluxo automatizado. Essa mudança já está operacional durante o ano atual, né? A mudança avança sem alarde porque se alinha aos incentivos de eficiência. À medida que os sistemas amadurecem, as organizações adaptam sua cultura em torno da automação. A coordenação se torna implícita em vez de negociada. A autoridade se torna algorítmica em vez de discricionária. O julgamento humano permanece, mas é exercido nos limites e não em cada etapa. Esta não é uma substituição repentina. Esta é uma absorção gradual de função. O resultado é uma organização mais silenciosa, com menos pontos de decisão visíveis e um fluxo mais automatizado. Muito obrigada por assistir. Por favor, curta e se inscreva.